Você sabe como identificar uma mulher narcisista? E você já pensou que você poderia também ser uma mulher narcisista? Como você sabe que não é? Então presta atenção no vídeo de hoje, porque eu vou te mostrar 5 maneiras de identificar uma mulher narcisista patológica. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Embora o narcisismo possa afetar homens e mulheres, eles podem também ser um tanto quanto mais incisivo nas mulheres. E eles são incisivos porque eles podem apresentar características e comportamentos específicos que a distinguem dos narcisistas homens. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar 5 maneiras de você identificar uma mulher narcisista, incluindo características de personalidade, de comportamento e padrões de relacionamento. O primeiro, ou a primeira característica é de que as mulheres narcisistas, elas desenvolvem com muito mais capacidade a sua grandiosidade e a sua autoimportância. Elas podem se considerar muitas vezes, e isso acontece com muita tranquilidade, com muita facilidade, elas podem se considerar superiores às outras pessoas. E como isso se dá, pastor? Elas acreditam firmemente que são pessoas especiais, que são pessoas únicas e que não há no mundo ninguém tão perfeita, tão maravilhosa quanto elas. Isso pode se manifestar de várias maneiras. Primeiramente, na condição de falar. Elas falam constantemente sobre a sua vida, mas não de modo pejorativo, não de modo depreciativo, mas ressaltando as suas qualidades especiais, que muitas vezes não existem, mas elas acreditam e enxergam essa grandiosidade. Então ela fala constantemente de si como uma pessoa maravilhosa, como uma pessoa realizadora, como uma pessoa que fez muito na vida, que conquistou aquilo que elas tanto almejaram, ainda que não tenha feito isso, mas elas contam essas histórias, principalmente nos primeiros encontros. E esses encontros que essas mulheres têm, geralmente são vistas com mais facilidade em repartições. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo que você encontra muitas dessas mulheres nos departamentos educacionais, GERE, DERE, escola, faculdade, onde elas se reunirem, podem ter certeza que uma narcisista vai estar se exaltando no meio dela. E nas conversas que elas têm, elas primam por fazer com que as outras mulheres prestem atenção no que ela está dizendo. E se zangam, se irritam quando alguém, no espaço entre o que ela conta e a respiração, alguém dá uma opinião diferente da dela, ou chamando a atenção para si em um outro assunto. Então elas
exigem atenção e admiração exclusiva. É como se ela dissesse, está conversando e ela diz que é uma mulher muito bem sucedida, e a outra diz, eu também sou assim. Ela diz, então peraí, fica aí que eu vou falar. Preste atenção no que eu estou dizendo. E conta a história dela. E quantas você não encontra assim, não é? Na igreja, nas faculdades, nas escolas, nas ONGs, onde tem uma mulher conversando, e olha que eu não sou machista, mas é o que acontece muitas vezes, e nós temos tido comprovações disso em muitos locais. Você pode até dizer, mas e os homens também? Isso aí vamos deixar para um outro assunto, que vai ser um outro vídeo, tá certo? Mas vamos trabalhar nessa condição. Elas exigem atenção, elas exigem admiração constante, e elas se consideram muitas vezes, quando barrada na sua ação de grandiosidade, elas se sentem vítimas. Elas se colocam como vítimas ou como heroína. Quantas você não ouve falar ou não conhece, que está sempre dizendo, ah, mas eu sou uma mãe muito dedicada, eu sou uma pessoa que eu não deixo passar de... Os meus filhos são super educados, eu ensinei desde a criancice deles como era que se comportava, porque eu sou assim, eu sou desse jeito, e eu tenho essa condição, porque eu levo a casa nas costas, eu levo a família nos ombros, sou eu que resolvo tudo dentro de casa. Claro que é ela que resolve, porque ela manipulou todo mundo. Ela aniquilou a ação do seu marido, castrou em todos os sentidos e fez com que ele se tornasse um verdadeiro bebelô dentro de casa, ou que só funciona quando está no trabalho ou com os amigos, porque em casa ele não pode dar opinião. Esse tipo é muito comum de você encontrar. Então elas se vangloriam-se da sua expertise. Além do mais, elas são exímias críticas das outras mulheres. Elas criticam todo mundo. Todas as mulheres que estão ao seu redor têm defeitos. Ela não. Então, quando ela começa a falar sobre uma outra colega, sobre uma outra pessoa, mesmo sendo da família, ela vai colocar a pessoa lá para baixo. Por quê? Porque ela tem necessidade de se exaltar. Ela tem necessidade de fazer com que ela seja vista, ela seja notada. Então essa é uma tendência muito comum na mulher narcisista. E na mulher narcisista patológica, certo? Deixando bem claro aqui, de grandiosidade. O segundo, ou a segunda característica que nós podemos notar numa mulher narcisista, é que elas são manipuladoras e controladoras. O que quer dizer isso? Elas são mestres em manipular a família. Elas manipulam o marido, elas manipulam os filhos, elas manipulam as pessoas que convivem com ela, as colegas de trabalho. Se ela não tiver no controle, sai de baixo. Porque ela é quem brilha. Ela tem uma variedade de táticas. Olha, e quando as mulheres já são criativas em táticas, mas quando pende para a questão da mulher narcisista, parece que ela cria um arsenal gigantesco de táticas para obter o que ela deseja. Então, como ela faz isso? Muitas vezes ela usa a culpa. Ela culpa os outros por tudo que acontece na vida dela. Tudo de bom é ela que faz. Tudo de ruim são os outros.
São as outras pessoas que não compreendem, são as outras pessoas que não obedecem, são as outras pessoas que fazem as coisas erradas, são as outras pessoas que não compreendem o que ela disse e por isso erraram. Então, elas saem pela tangente sabendo ou deixando no lugar a pessoa como bode expiatório da condição dela, usando muitas vezes de chantagem. Ela chantageia o marido, ela chantageia os filhos. Como é que ela faz isso? É muito fácil. Chantagear o marido é muito fácil, não é? E principalmente quando aquele marido já sofreu tanto na mão dela que já está sem ação dentro de casa, já não tem moral, já não tem palavras, né? Ele não pode dar nenhuma opinião, a não ser sim, querida, porque quando a gente casa, verdadeiramente a mulher administra a casa, né? O homem administra todas as outras coisas. Esse é o modo normal de convivência. Mas no caso da mulher narcisista, o marido é apenas um bebelô ali, é um criado mudo dentro de casa. E ela faz o que ela quer. E se ele não obedecer, a casa cai. Porque é ela quem determina. Então esse tipo de chantagem é usada muito frequentemente nos relacionamentos com a mulher narcisista. Além do mais, tem a questão das promessas não realizadas por essas mulheres. Elas prometem coisas que não têm intenção de cumprir. Elas prometem serem compreensivas, elas prometem ser mais amáveis, elas prometem ser mais atenciosa com o marido, com os filhos, só que ela nunca cumpre esse tipo de promessa. E é aí onde mora o perigo, porque ela não faz justamente porque ela obtém as informações que ela precisa e ela usa essas informações como chantagem para se manter no poder. E é aí que mora o maior perigo, que é o fato de que elas, que aqui no caso é a terceira característica, ela não se importa com o que você pensa, ela não se importa com o que você sente. Elas têm uma falta de empatia muito grande, características do narcisista. Mas no caso das mulheres, elas são muito mais, como a gente pode dizer, sedutoras nesse sentido. E essa falta de empatia delas fazem com que elas tenham muita dificuldade de se sensibilizar, de entender, de se conectar com os sentimentos e as necessidades dos outros. Então, como é que elas agem? Elas agem da seguinte forma. Preste bem atenção para que você entenda essa questão que é importante. Ela não querer ouvir ou se importar com o problema das pessoas é uma forma dela se proteger das suas próprias fragilidades. E nesse ponto não tem muito o que se fazer. A mulher narcisista, ela, por causa dessa falta de empatia, ela não quer ouvir o que as pessoas têm a dizer. Não quer ouvir problema de ninguém. Ela não se interessa pelo que a pessoa está sentindo. Ela não se importa com os problemas, os sentimentos dos outros. Elas são muitas vezes insensíveis e não raramente elas são cruéis em palavras e em ação. Elas não medem palavra para lhe diminuir, para lhe humilhar, para lhe deixar lá embaixo, não é? Porque é uma forma dela se proteger. Ela não se importa com as consequências dos seus atos também. Ela não está nem aí se você vai gostar do que ela vai dizer ou não, se você gosta dela ou não, se você respeita ela ou não. Ela quer ser ouvida. E ser ouvida a partir daquela condição que ela estabeleceu. Então ela
Se você não segue, ela vai lhe criticar e vai lhe julgar como uma pessoa, muitas vezes, eu vou usar um termo aqui, me perdoe. Ela usa termos como imbecis, fracassado, inúteis. Esse tipo de palavreado é muito comum na mulher narcisista. Ela chama o marido de idiota, ela chama os filhos de imbecis, ela chama as pessoas de incompetentes, porque é uma forma dela manter todo mundo abaixo do nível dela. Então isso facilita muito a convivência dela, porque o comportamento dela, se não for desse jeito, vai ser de um jeito mais dramático, que é a quarta característica da mulher narcisista. É o comportamento dramático e volátil. Dramático porque, se ela não é atendida nas suas necessidades, nas suas opiniões, na sua condição que ela mesma criou para que ela viva, então ela vai criar um drama muito grande. E você pode notar que quem convive com a pessoa, uma mulher narcisista, está sempre pisando em ovos, porque não sabe qual é a reação dela. Muitas vezes ela está bem com você aqui, conversando tudo mais, de repente ela muda e começa a xingar, começa a ser agressiva, e você pergunta o que é que está acontecendo. Não é nada, é simplesmente ela que mudou o seu modo de pensar e está externando aquilo que ela sente. Então, se ela tem a necessidade de ser admirada, de ser querida, de ser adorada, e você não oferece isso a ela, ou oferece a outra pessoa, você pode ver, quando uma mulher narcisista, ela muda de assunto de uma pessoa que está equilibrada para uma pessoa transtornada, é porque você colocou uma comparação entre ela e a outra pessoa, ou entre aquela realidade sua que você está vivendo com ela, com a possibilidade de mudança e mostrando como seria essa mudança, porque ela não aceita nada que venha dos outros a não ser da opinião dela. Então, esse comportamento dramático e volátil é uma característica, um comportamento muito comum nas mulheres narcisistas. Há uma explosão de raiva quando ela ouve o elogio a alguém que não seja ela. Há uma irritação. E se perdura essa questão, se permanece esses elogios às outras pessoas, ela entra num estado histérico e dramático, que não é uma coisa normal. Então, esse comportamento não pode ser um comportamento que se diga aceitável. Mas elas criam cenas, elas criam dramas por qualquer coisa. E você pode notar isso claramente quando, convivendo com a mulher narcisista, ela está conversando com você e depois ela vê uma toalha em cima da cama, ela se revolta. Ela vê uma roupa no chão ou fora do lugar que ela colocou, ela se irrita. E aí a casa cai, porque a zoada é muito grande, o barulho é muito grande e a situação se complica, porque essa é uma maneira dela viver. O quinto, a quinta característica que eu quero trazer aqui para vocês é com relação aos relacionamentos de uma mulher narcisista. O relacionamento de uma mulher narcisista é sempre superficial e abusivo.
Ela não consegue ser uma pessoa amável, ela não consegue ser uma pessoa razoável. Então, elas usam as amizades. Para ela, o que interessa é o que ela pensa e o que ela vê nas coisas. Não adianta você tentar mudar porque ela não muda. As amizades que elas têm são aquelas que fazem o que ela quer. Então você é útil para uma mulher narcisista, como também para os narcisistas patológicos, até enquanto você possa oferecer alguma coisa a ela. Quando você não tiver nada a oferecer, você será descartado tranquilamente, sem nenhum pudor, sem nenhum remorso, sem olhar para trás. Elas lhe desprezam, lhe abandonam, lhe xingam, lhe criticam e lhe cospem fora tranquilamente. Agora, por que ela faz isso? É porque ela é maluca? Não. É porque ela é uma pessoa transtornada. Ela tem transtorno de personalidade. E a condição que ela tem, que ela acha para viver, é manipulando, é controlando a situação. Então, identificar uma mulher narcisista pode ser um desafio, mas é importante que você fique ciente das características e comportamentos que podem indicar um transtorno de personalidade narcisista. Se reconhecer esses sinais, sem reconhecer esses sinais, é possível que você tome uma iniciativa. Ao caracterizar-se como uma pessoa narcisista, você pode procurar ajuda. Embora eu saiba que, se você for narcisista, você não vai achar que tem problema de transtorno de personalidade narcisista. Mas se você convive com alguém que tem essas características, você pode buscar ajuda para ela. Ou compreender a vivência com ela e, assim sendo, ser possível tomar medidas para proteger a si mesmo e as outras pessoas que estão ao seu redor de um relacionamento abusivo, controlador, de uma situação que possa trazer dificuldades e problemas para você mais tarde. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, para que a gente possa crescer no nosso canal, ajudar muito mais gente. E se você gosta desse assunto, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, comente aqui o que você está achando. Nós estamos aqui para te ajudar. Nós queremos ajudar o maior número de pessoas possível. E para isso, nós precisamos da sua colaboração. Nós ficamos por aqui. Até o nosso próximo vídeo.